Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vamos analisar esses manuais de prática jurídica da editora Verbo Jurídico. Vem comigo! Então, pessoal, para quem está acompanhando os últimos vídeos aí, eu falei que a gente vai sortear todos esses materiais. Então, se você quer concorrer, antes de mais nada, já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Também se inscreva nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Pessoal, olha só, mais uma vez explicando, a editora Verbo Jurídico nos mandou esses materiais aqui de forma gratuita, eu não paguei por eles e eu também não vou ficar com eles. A gente vai sortear todos esses materiais. Esse vídeo não é patrocinado, eu estou simplesmente analisando esses materiais, assim como eu já analisei também materiais da RT, da Ridel, da Juspodium e da Saraiva, falando os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses materiais. Se você quer concorrer ao sorteio desses materiais, faça sua inscrição pelo site www.mapadodireito.com.br/sorteio. A gente já gravou um vídeo analisando o Vademecum da editora Verbo Jurídico, então clica aí no card e veja a análise desse material. Hoje nós vamos analisar os manuais de prática jurídica da editora Verbo Jurídico. Eles mandaram pra gente manual de prática civil, manual de prática penal e manual de prática trabalhista. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo manual de prática penal da editora Verbo Jurídico. Esse material é um material feito especificamente para a segunda fase da OAB. Então, principalmente você que não tem muita familiaridade com a elaboração de petições, é um material que pode auxiliar. Eu, particularmente, acho que você tem que tomar muito cuidado com manuais de prática jurídica para a segunda fase do OAB, porque você tem que utilizar esses materiais aqui para poder extrair deles os casos concretos para você poder fazer os seus simulados. Mas tome muito cuidado, porque geralmente esses materiais trazem diversos modelos de petições. Independente da editora, todo material vai trazer modelos de petições. Se você tentar ficar decorando modelos de petições, vai ser um péssimo negócio para você. Independente da disciplina que você for fazer, não vai ser uma boa, justamente porque existe uma infinidade de peças prático-profissionais. Você não vai conseguir decorar todas elas. A gente já gravou um vídeo que eu vou deixar aqui no card ensinando que se você souber 4 modelos básicos de petições, você consegue fazer qualquer petição da segunda fase do OAB. Mas enfim, vamos lá, vamos analisar esse material, vamos ver o que ele tem de bom. Primeira coisa que eu verifiquei é que a página dele é meio amarelada, não sei qual que é a finalidade, não sei se é porque é um papel reciclado, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas nada que atrapalhe, viu? Letra preta, não são letras coloridas, são letras grandes, você não vai ter dificuldade de ler, e vamos ver o que ele tem de interessante. Então vamos lá. Da mesma forma que no Vademecum da editora Verbo Jurídico, esse aqui também me parece que tem algumas videoaulas, tá? Algumas aulas complementares que você lê o QR Code e pode assistir essas aulas. Vamos ver se tem realmente, se tiver um ponto positivo. Então olha só, vou mostrar aqui para vocês o índice desse material, tá? É um material de prática penal, então aqui ele tem uma parte de teoria, tá? Então ele tá falando que princípios, lei penal no tempo, iter criminis, ilicitude, então me parece que tem uma parte de teoria. Já vamos passar aqui, vamos ver o que ele tem de teoria, vamos lá. Olha, realmente ele tem aqui um pouquinho de teoria, né? Me parece que é bem simples, claro, isso aqui não é um grande material, como se fosse uma doutrina, não é o objetivo dele, é realmente ser algo bem simples, então ele tem alguma coisa aqui bem simples realmente para você fazer aquelas revisões finais. Eu acho que é um ponto bem interessante. Aqui, no meio dessa análise, ele traz algumas questões, então aqui ele trouxe, por exemplo, uma questão do 25º exame da ordem, uma questão da segunda fase, e falou qual que era a resposta que o candidato deveria responder para poder tirar a nota máxima, tá? Agora eu quero ver são as peças prático-profissionais. Vamos lá, vamos ver o que tem de interessante aqui. Olha aqui, pessoal, aquela questão do QR Code, então ele tem aqui, tá? Então, por exemplo, ele tá falando de teoria do erro, então provavelmente se você mirar seu celular para esse QR Code, você vai poder assistir uma videoaula sobre teoria do erro, que eu acho que é um ponto bem positivo para quem tá na reta final de preparação aí para a segunda fase da OAB. Então, olha só, algo que eu percebi é que ele tem uma parte do direito material, uma parte do direito processual, e aí ele vai ter um capítulo aqui em que ele fala das peças processuais. Então, ele traz uma tabela aqui, que é como se fosse um fluxograma, que ele fala o momento processual, a medida cabível e o prazo. Então isso aqui pode também ajudar um pouquinho você a identificar a peça. Algo que eu achei até estranho, porque geralmente esses manuais, eles basicamente trazem várias peças, muitas peças. Esse aqui, olha só, somente essa parte do material aqui é que traz as peças.
Essa outra parte maior é a parte da teoria, que ele traz tanto a parte do direito material quanto do direito processual e somente esse pedaço aqui com as peças. Então vamos ver o que ele tem de interessante. Aqui ele já trouxe um capítulo como montar e redigir uma petição inicial. Então aqui provavelmente ele está dando algumas informações básicas, trouxe um pouquinho aqui de endereçamento e aí sim efetivamente ele começa aqui com os casos concretos. Ele vai trazer um modelo de petição aqui com a explicação de como ela deve ser feita. Então aqui o que eu consegui perceber é que ele traz basicamente um modelo para cada tipo de peça. Então, por exemplo, queixa-crime traz uma, resposta-acusação traz uma outra. E aí ele explica cada uma. Ele também tem algumas questões, né? Junto com a parte de teoria, ele tem questões. E depois aqui ele tem um capítulo que ele fala das peças cobradas nos últimos exames, traz essas peças e vamos ver se ele traz uma explicação também. Também traz uma explicação aqui sobre cada petição. Então esse aqui é o manual de prática penal para a segunda fase da OAB da editora Verbo Jurídico. Vamos dar uma olhada agora no manual de direito do trabalho, tá? Esse aqui é o manual de prática trabalhista para a segunda fase da OAB da editora Verbo Jurídico. Eu imagino que ele deve ser bem parecido com o manual de prática penal. Então vamos ver o que ele tem de interessante. Mesma coisa também, a mesma folhinha amarela, que eu acho que é uma folha reciclada. Ele traz aqui num primeiro momento uma parte de direito material do trabalho. Vamos ver o que mais que ele tem de interessante. Ele traz algumas questões também da segunda fase, da mesma forma, com as respectivas respostas. Ele também tem uma parte aqui agora explicando a petição. Então olha só, aqui terminou a parte do direito material, do direito processual, agora ele vai falar de petição inicial. E aí ele vem explicando o que é uma petição inicial trabalhista, como fazer, quais são os requisitos, e ele traz modelo também, modelo de petição. E aí ele vem misturando aqui a parte das peças com a parte da teoria. Tem diversas peças, caiu na prova, trouxe questões, trouxe peças, ação de inquérito para apuração de falta grave. Então me parece que ele é bem abrangente, tem diversos modelos. Aqui ele tem modelo de contestação também, tem a parte recursal, deixa eu ver o que mais que ele tem de interessante. E ele traz alguns casos concretos aqui também traz a parte de execução. Então é um material que você vai conseguir aí alguns modelos de petições, alguns casos concretos para você estar respondendo, se preparando para a segunda fase do OAB, vai ajudar bastante. E vamos analisar por fim o material de prática civil. A primeira coisa que me chamou a atenção desse manual de prática do direito civil é que ele é um pouquinho maior do que os outros. Então vamos comparar aqui, por exemplo, um material do direito do trabalho com um material da prática civil. Dá para ver que o da prática civil ele é sim um pouco maior. Outra coisa também é que a folha dele é branquinha, não é aquela folha amarelada igual aos outros dois. Esse aqui não deve ser de folha de papel reciclado. Ele também tem cores diferentes, então a letra dele é preta e também tem alguns detalhes em azul. Vamos ver o que tem de interessante aqui nele. Outra coisa que eu pude perceber aqui, se você olhar e comparar com os outros materiais, por exemplo, esse aqui é de uma coleção chamada Tudo em Ordem Segunda Fase da OAB. Esse aqui não tá falando que ele é para a segunda fase da OAB. Então provavelmente ele tem algumas diferenças, porque os outros materiais que eu percebi é que eles são realmente muito voltados para o exame da OAB. Já esse aqui, eu imagino que ele possa ser utilizado também para aquela pessoa que acabou de passar no exame da OAB e está começando a sua vida profissional. Então geralmente aquele advogado novo, está iniciando na profissão, ele precisa de algum material de apoio. Às vezes ele tem um pouco de dúvida ainda de como funcionam as coisas no dia a dia. Olha só, vamos analisar o índice aqui dele. Aqui no índice desse material, realmente dá para ver que é isso mesmo. Ele fala um pouquinho do procedimento comum, contestação. Então ele vem seguindo o rito aqui do Código de Processo Civil, reconvenção. Ele vem pegando realmente a parte processual e é uma parte de teoria. Então ele vem explicando, tá? Então é como se fosse um manual mesmo, realmente um manual, mas claro, um manual mais resumido, não aquela doutrina mais pesada, tá? Então um material de consulta, um material de apoio. Ele também traz alguns modelos, né? Então aqui a gente tem modelos de petições, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um modelo de uma petição inicial aqui do direito civil, tem todas as informações, também tem o QR Code para você ver algumas videoaulas, algum material de complementação, tá? Então é um material aí que você pode sim utilizar, eu acho que para quem está se preparando para o OAB, porque ele tem alguns modelos de petições, é algo que vai ajudar, mas me parece que o objetivo dele realmente é a prática jurídica, para quem está iniciando aí
na prática jurídica, porque não é um material específico de preparação para o exame da OAB. Mas é um material bem interessante, gostei desses materiais, são materiais muito bons esses da editora Verbo Jurídico, e a gente vai fazer o sorteio de todos esses materiais. Para você poder participar, se inscreva no site www.mapadodireito.com.br/sorteio. Se você gostou desses vídeos, compartilhe com seus amigos e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.